Pessoas que têm entrado em contato com a Rádio Trentina FM na semana que passou e também no início da semana desta semana, né? Ontem, na segunda-feira também, nós resolvemos então entrar em contato com o diretor de obras e vice-prefeito de nossa cidade, o Valcir Ferrari, para que viesse até a rádio para responder, né, as perguntas dessas pessoas, esses problemas que estão acontecendo aqui em nossa cidade. Ele prontamente disse que viria e, como disse, está aqui, né? Eu sempre disse que o Valcir é um cara de palavra e não foge de suas obrigações. Está aqui com a gente. Bom dia, Valcir. Bom dia, Carlão. Bom dia, Karina, que está aqui com a gente. Bom dia a toda a equipe da Rádio Trentina, a todos os ouvintes. E a nossa equipe de governo, né, que está ouvindo a gente na prefeitura também. E a todas as pessoas, enfim, que estão ouvindo a Rádio Trentina hoje. Então, Valcir Ferrari, o negócio é o seguinte. Primeiramente, as pessoas estão reclamando muito, e é uma reclamação constante, a nossa Avenida Presidente Kennedy, que está... A gente passa aí por todos os dias e a gente sabe que ela está realmente com graves problemas, sérios problemas. Ela está desmanchando a Avenida Presidente Kennedy, para a gente falar a verdade, né? Tem alguma solução? O prefeito já esteve aqui. Essa tal revitalização, não se sabe quando esse dinheiro vai chegar. E como é que está a situação ali, Valcir? Vocês abriram um buraco também atrás da loja do Valdir Rosa para arrumar esse calçamento que estava baixando. Isso aí já está há mais de 15 dias lá. Continua assim, as pedras estão em cima da calçada, fizeram um buraco na calçada, o pessoal reclama, uma senhora disse que caiu por lá. Situação, você está com quantos funcionários na sua equipe hoje? Como a gente sempre falou, né, Carlão? A gente não se exime da responsabilidade. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem quanto a isso, só que esse problema, na verdade, não é um problema de hoje, né? É um problema que a gente herdou, na verdade. A gente tem o início da Presidente Kennedy, que é uma obra que foi inaugurada há um ano e está com mais defeitos do que a que já existia. Então a gente vê aí que realmente o problema ali não é tão simples como a gente imagina. Então, para isso, a gente tem que ter recursos. E a gente está indo em busca de recursos, sim. A gente vai fazer de tudo para resolver esse problema, só que a gente tem que ter, na verdade, um tempo hábil para isso. Hoje já estão resolvendo o problema desse buraco que você falou, ali atrás das lojas do Rosa. Surgiu um outro problema justamente ali no mesmo local, que é uma tubulação que está totalmente entupida devido a essas chuvas, areia que correu nessas tubulações todas. A gente está com dificuldade de encontrar, na verdade, a saída dessa tubulação. Hoje eles estão trabalhando nisso para resolver esse problema. Os calceteiros já estão no local para resolver o problema das lajotas ali onde sempre afundava. A base dessa avenida da Presidente Kennedy, ela é de argila, uma base que não vai suportar o trânsito que ali passa. Eu acredito que foi na época que abriram a mão única, foi uma ação mal pensada. Devia ter sido melhor pensada essa situação. Hoje a gente não pode mais voltar atrás. Eu acho que é um retrocesso para a cidade. A gente volta atrás e fazer o trânsito como era anteriormente. A gente tem que ter uma solução sim para Kennedy. A gente está com esse projeto de revitalização, que é um recurso que vem do Fundan, que é um recurso destinado pelo governo do estado. E a gente vai fazer o possível para resolver agora, minimizar esses problemas ali aos poucos. Só que a gente depende também de recursos. A gente sabe que a responsabilidade é nossa, nós temos a responsabilidade de fazer com que isso seja resolvido e a gente está trabalhando para isso. Só que a gente tem que ter um tempo hábil para isso. É uma coisa que a gente já herdou e o problema da Kennedy já existia antes de fazer a mão única. Imagina agora com o trânsito todo que circula nessa avenida. Eu acho que o que você comentou, Valcir, que foi a administração passada que abriu essa mão única. Concordo com você, essa Presidente Kennedy não estava pronta, não estava preparada para receber uma carga tão grande de movimento. Tudo passa por aí agora. Ela deveria sim ter sido então antes reformada totalmente para depois então abrir a mão única. Foi um equívoco, eu digo, né? Eu acho que foi um equívoco da outra administração. Mas eu não concordo com o que você disse, que no fechar essa mão única vocês iriam retroceder, iriam voltar. Eu acho que seria, digamos assim, como em uma guerra, né? Recuar um pouco para depois então voltar com essa mão única completa, porque uma hora ou outra essa vai ter que ser fechada. Mesmo quando for reformada, ela também terá que ser fechada, porque você não vai poder reformar a via com o trânsito fluindo como flui agora. Vocês têm o projeto, deixa eu ver aqui, da OP,
orçamento participativo, né? E esses delegados. Eu estava pensando ontem em fazer o seguinte, não sei se é uma ideia muito maluca minha, de chamar esses delegados que representam cada bairro de nosso município e mostrar para eles a situação. E depois eles iriam para os seus bairros, conversariam com os moradores e em uma semana depois, uma outra reunião, a prefeitura decidir se voltaria com a mão única, com a mão dupla e deixaria a nossa presidente Kennedy mais descansada até que viessem as verbas para arrumar, porque a situação eu não vejo como consertar isso aí, só está piorando. E a cada dia que a gente vê que chove, essa parte nova aqui, que você falou que não faz um ano, está desmanchando. Ela está indo para os lados, daqui a pouquinho nós vamos estar dentro do rio, andando com os carros. Foi feito, que nem você disse, numa base que não é bacana, não é legal, vai desmanchar. E realmente é um problema, porque com a prefeitura mantendo a mão única, vê se você está obrigando a todos nós passarmos por uma rua muito ruim. E isso realmente daqui a pouquinho vai quebrar carro, vai dar acidente. E a prefeitura vai precisar ficar com os seus funcionários como hoje está, o mês inteiro, o ano inteiro ali tapando buraco, né? É uma situação realmente que fica um pouco complicado, né? Você diz que a prefeitura não quer voltar atrás porque talvez a outra administração diga, olha, a gente fez e eles voltaram atrás, que coisa, né? Mas seria um recuo estratégico, não seria realmente retroceder, na minha ideia, né? Porque a hora que vier as verbas também vai ter que fechar, ou não? Não, na verdade, Carlão, quando que vier o recurso, a gente vai fazer em etapas. A gente já conversou com algumas empresas que fazem esse tipo de serviço. Esse serviço pode ser feito em etapas, não precisa ser fechado a mão única. Hoje a gente vê assim, a gente vai ter que desmanchar toda essa parte do canteiro central que foi feito ali na entrada da Presidente Kennedy. A gente vai ter que fazer várias mudanças em sinalização, a gente vai ter que fazer um investimento para depois esse investimento ser todo perdido a hora que a gente renovar essa questão. Então a gente tem que pensar pelo mais prático. Eu sei que a avenida não está em bom estado, mas também se os automóveis transitassem numa velocidade normal, que as placas indicam a 40, no máximo 50 km por hora, te garanto que não danifica o carro. Eu passo por aí todo dia e jamais tive problema com uma lajota, com alguma coisa que tenha levantado nessa avenida, porque se você está a 40 km por hora, você não vai danificar o seu carro. Então a gente tem que estar bem ciente disso. As pessoas ficam cobrando da gente lombadas eletrônicas na Presidente Kennedy. Se ela está em tão mau estado, por que eu vou precisar fazer uma lombada se eles dizem que não é intransitável? Então a gente vê aí que as pessoas, na verdade, elas têm... cada uma pensa de uma maneira diferente. Então a gente tem que deixar a opinião das pessoas, a gente está aí para absorver as críticas, a gente está aí para conversar, para debater esse assunto aí, mas eu acredito que voltar atrás, a gente não vai voltar atrás. A gente vai manter a Avenida Presidente Kennedy como está aí, a gente vai fazendo os reparos emergenciais que precisam ser feitos até esse recurso vir. A gente não vai fugir do nosso foco, o nosso foco é esse. Os buracos existem, a gente sabe disso, mas o nosso foco é a revitalização da Kennedy, atrás dos recursos e fazer com que ela seja realmente uma avenida que continue sendo uma única e até estendendo ela até o final, até na Nova Brasília. Esse é o nosso projeto e isso que vai ser feito na nossa administração. Mesmo que demore para a revitalização mais um ano, mais 2 anos, mesmo que não venha nesse mandato, mesmo assim... Mesmo assim a gente vai manter, vai ser firme nessa questão aí, a gente claro vai manter esses... Justamente, a prefeitura tem que estar consciente que qualquer estrago com o automóvel de lajota pulando, mesmo o carro estando acima da velocidade permitida, é um problema da prefeitura que ela vai ter que pagar esse conserto, né? Sim, a gente sabe disso, mas é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Infelizmente a avenida está nessa situação e a gente vai ter que buscar recurso e a gente não foge da nossa responsabilidade, que é realmente fazer com que essa avenida seja uma via transitável para que todas as pessoas possam usar e dentro das condições necessárias. Valcir, outro grande problema que vocês têm aqui, que não seria problema de vocês, seria do governo estadual, inclusive, eu acho que o grande papo dessa Avenida Presidente Kennedy aí, eu acho que foi o projeto, viu? Foi mostrado o projeto é bacana, foi lindo, foi para a população, e a população ficou com esse projeto na cabeça, e agora o dinheiro está demorando, o projeto demora, então eles estão, né? O mesmo está acontecendo com a SC 110, que o governo do estado fez pompas, esteve aqui em nossa região, né, para lançar as obras, e iriam deixar a rodovia toda bonitinha, inclusive iriam aumentar também a parte de acostamento, as baias, ia ficar
bonito, nós teríamos a nossa tal lombada tão desejada aqui no Gávea, e agora foram embora. As máquinas estão paradas e principalmente onde eles precisariam tapar os buracos primeiro não estiveram, que é aqui no Gávea, né? E o pessoal está reclamando desses buracos. Inclusive, essa semana eles entraram em contato com a Rádio Trentina e pediram que, se a Prefeitura, Valcir, ela tem como fazer uma operação tapa-buraco por enquanto para solucionar pelo menos os problemas agora, até o final do ano, até o ano que vem. Como você mesmo falou, né, Carlão? O governador veio até Rodeio, fez aquele alarde todo em cima dessa questão da revitalização da SC 110, agora denominada, né, que seria 416 anteriormente. Da mesma forma, né, Carlão? A gente sabe que não depende da boa vontade, isso depende de vários fatores. Então foi assinado uma ordem de serviço no dia que o governador esteve aqui na cidade. E até a gente ficou admirado porque as obras logo iniciaram. Mas você sabe como funciona quando é licitação. Sempre quando você faz uma etapa, é feita a medição e ali que vem a questão depois do pagamento da primeira etapa para concluir a segunda etapa. Conversamos várias vezes com essa empresa que está fazendo os serviços de tapa-buraco, a princípio, para depois ser feito a recapagem da via de rodagem, na verdade, né? Não vai ser feito acostamento. Esse recurso não era para acostamento nem para baias, era simplesmente para pista de rodagem. Mas, devido justamente à falta de pagamento, essa empresa parou os serviços. A gente foi até o de Infra, a gente foi até a SDR, a gente conversou com o Dato Beber, que é o responsável da SDR, nessa questão ali. Ele falou que eles estão negociando, era para ter começado semana passada, dia 10 de outubro, não retomaram os serviços. A gente chamou a empreiteira novamente semana passada, Paulinho, e a gente chamou eles no seu gabinete, a gente conversou com eles, para ao menos eles fazerem esse serviço desse tapa-buraco nos pontos mais críticos. Porque a gente vê ali, tem um buraco ali no Gávea mesmo, em frente a Decorações Rodeio ali, que pode botar em risco as pessoas que passam no acostamento. Então eles falaram assim, até que eles não resolverem esse problema da primeira parte que eles fizeram ali, eles não vão fazer mais serviços, e eles não autorizaram a gente a fazer. Por quê? Porque eles assinaram uma ordem de serviço e a empreiteira responsável pela obra é deles. Então eles não querem que a gente faça esse tapa-buraco. A gente sabe que é uma rodovia estadual e a gente pode até responder se a gente for fazer alguma coisa ali nesses locais. Mas, mesmo assim, ontem o Paulinho entrou em contato com o de Infra em Blumenau novamente, com o senhor Magnum, que é o responsável aqui da superintendência aqui em Blumenau, e esse Magnum passou o telefone então do de Infra em Florianópolis. O Paulinho entrou em contato com Florianópolis, mas até então não deram nenhuma resposta se vão retomar os serviços, não vão retomar os serviços. Mas a gente está insistindo e a gente está todo dia preocupado com essa situação. A gente não sabe da situação, como é que está o problema ali, mas a gente não se exime da responsabilidade de estar cobrando do governo do estado a conclusão dessa obra. A gente sabe que essa obra vai ser concluída, só que, como eu te falei, dependendo do recurso, conforme ele vai sendo liberado para essa licitação, eles vão fazendo as obras. Mas a gente cobra da empresa, do de Infra em Blumenau e do de Infra em Florianópolis, a gente está cobrando incessantemente para que eles resolvam essa situação. Então você, Valcir, respondendo pela diretoria de obras aqui de nosso município, a prefeitura não vai tapar buraco, vai deixar até que eles resolvam. Na verdade, arrumar. A gente está cobrando justamente para a gente vai, se não tiver outra alternativa, a gente vai ter que tampar, não tem? Mesmo indo contra aquilo que a empresa... Porque a outra administração fez esse serviço mesmo, eles dizendo que não era para fazer, mas eles foram lá e taparam, faziam, né? justamente porque não tinha uma ordem de serviço para uma empresa fazer esse serviço. Na época, na verdade, a SC não estava em obras. Hoje ela está em obras, tem uma empresa responsável por isso. É diferente, totalmente diferente. Ok, vamos para outra parte de nossas perguntas aqui. Muita gente está reclamando também, e a gente constata isso diariamente, do mato que toma conta das vielas aqui de nossa cidade, entre o meio-fio. Onde é que está o trator? Onde é que está o pessoal? Onde é que está o pessoal da limpeza? Você tem, o trator quebrou, não está mais? Como é que está a situação? Hoje ele está na ativa, na verdade, né? Começaram no bairro Glória, lá no asfalto, e estão vindo com a limpeza até o centro da cidade. A gente está com dificuldades de encontrar os cabos que vai na capinadeira, que é essa peça que vai no trator para fazer essa limpeza. Mas agora a gente conseguiu e eles retomaram os serviços. Mas só que assim, né, Carlão, a gente sabe que o meio-fio, na verdade, está com bastante capim.
Só que a gente encontra vários terrenos que seria de responsabilidade dos proprietários de fazer essa limpeza, totalmente abandonados na cidade. E a prefeitura está cobrando desses moradores? Hoje a gente está vendo, na verdade, o seguinte: hoje a gente não tem uma lei que rege sobre essa questão ali. Então não adianta a gente notificar a pessoa e não poder fazer nada. Então a gente tem que ter uma lei onde você possa notificar essas pessoas e depois, se o serviço não for feito, aí a prefeitura vai lá e faz o serviço e aí é cobrado nos tributos. Mas hoje a gente não tem uma lei que rege sobre isso. Então a gente está conversando com os vereadores de base, justamente para a gente formular uma lei, para a gente botar em ordem essa questão ali, para depois poder fiscalizar e poder fazer a cobrança. Mas eu acho que é questão de bom senso, né, Carlão? Pois é, questão de bom senso, é verdade. Eu sempre digo, o mato que a gente está falando, que é responsabilidade da prefeitura, é a sarjeta. Isso. É entre a rua e a calçada. A calçada é do proprietário do terreno. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui e falar que tem um terreno, tem uma calçada onde tem a empresa Metalvac. Isso, no centro da cidade, em frente à panificadora Ágata. O capim tá alto. Isso é de vocês, viu? Responsabilidade na calçada. Tem mato ali que tá fazendo até flor. É a responsabilidade de vocês. Não custa nada colocar um funcionário lá de vocês para limpar isso aí. Vamos deixar a cidade limpa. Geralmente essas pessoas são as primeiras a reclamar que a cidade tá suja, mas o terreno deles eles não limpam, né? Pessoal da Metalvac, proprietário da Metalvac, na frente disso, da Metalvac, no muro ali, tem capim que tá fazendo flor. Tem 1 metro de altura. Poxa, gente, vamos colaborar, né? Também não dá de ficar só reclamando e não fazer as coisas. Bem na frente da padaria Ágata. Tem outro terreno na frente da Eletrooficina Beninca, no lado da casa do Berga Materiais de Construção, no lado da casa do Berga. Isso, entre a casa e aquela igrejinha. Ali tem um terreno que o mato invadiu a calçada. Quem passa tem que cruzar. Tá com problema, o proprietário já poderia ter visto isso, né? E ó, é um terrenão, deve custar uma grana esse terreno, né? Então vamos colaborar também, não pode só ficar esperando a prefeitura, como você disse, né? Quer dizer que o pessoal tá vindo fazendo a limpeza. Estão fazendo a limpeza, né, Carlão? E a gente vê assim, né? Eu moro numa rua calçada, no bairro Rio 12, nunca vi um funcionário da prefeitura fazendo a limpeza daquela rua. E você pode ver, não tem um capim e nenhum meio-fio naquela rua, porque todos os moradores fazem a limpeza. Eu acho que não custa nada as pessoas também dedicar um pouquinho do seu tempo e colaborar com essa questão aí. A gente sabe que é responsabilidade da prefeitura sim limpar o meio-fio, mas jamais eu deixaria o capim na frente da minha casa para pôr a culpa em outra pessoa. Eu acredito que isso aí é questão de bom senso e todas as pessoas poderiam fazer isso e te garanto que ninguém ia perder nada com isso. Ia só ter a ganhar com uma cidade limpa, com uma cidade melhor, com uma cidade mais bonita para todos. Isso. Agora a prefeitura está com concurso aberto para funcionário público, inclusive para o pessoal de obras, né? Você está com pouca gente na ativa, digamos assim, hoje, né? Sim, são 3, 4 pessoas só com você, né? Essa semana voltou mais 2 que estavam de atestado, que estavam encostados, na verdade. Agora estou com 6 braçais para fazer todo o serviço de colocação de tubulação, acompanhar a patrola quando ela faz a patrolagem para tirar as pedras, para quebrar a pedra que sobra. Então é muito complicado, viu, Carlão? Eu visitei várias prefeituras aqui na região, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, e a gente vê assim, a gente tem uma estrutura mínima para fazer todos esses serviços. A gente está fazendo das tripas coração para poder dar conta daquilo que a gente tem que fazer na cidade. Mas a gente sabe da responsabilidade, né, Carlão? Não adianta a gente pôr a culpa em outras pessoas, a gente tem que assumir que agora quem está aí, os gestores agora somos nós. E nós temos que ter capacidade de busca de recursos para resolver essa situação. Sabemos também que tem que ter tempo hábil para isso. A gente tinha vários programas atrasados dentro da prefeitura, programas que a gente podia estar buscando recursos, a gente podia estar buscando retorno para o município através de maquinários, através de questões ali que às vezes, que nem ali na limpeza das ruas, Carlão. Você sabe que se a gente tivesse uma bobcat para a limpeza das ruas, uma pessoa sozinha daria conta de todo o centro da cidade. Tem o projeto de comprar uma máquina, Sim, né? A gente está com o projeto de comprar essa máquina e na diretoria de obras mesmo, o maquinário que a gente tem é mínimo para a estrutura do município. Você vê que a gente tem 2 retroescavadeiras agora, a gente tem uma patrola e uma caçamba truque e uma toco. É quase inviável a gente manter toda a estrutura do município com esse equipamento. Agora a gente vai receber mais uma patrola, a gente conseguiu fazer os cadastros junto ao governo federal para receber esses equipamentos do PAC 2. A gente recebeu essa retroescavadeira, que foi um pedido ainda da administração anterior, que eu lembro muito bem que o Paulinho, eu já tinha saído da Câmara de Vereadores, já tinha perdido o meu mandato na gestão passada, que o Paulinho pediu para eles fazer o cadastro dessa retroescavadeira,
e veio agora. Paulinho, eu acredito que foi em agosto do ano passado, ele fez esse pedido para que fosse feito esse cadastro, que tinham aberto novamente. Aí foi feito esse cadastro, veio essa retroescavadeira, agora a gente vai receber mais uma patrola dentro desse mesmo programa, e até fevereiro provavelmente a gente vai receber mais um caminhão traçado, um truque, para minimizar um pouquinho a situação aí da diretoria de obras. E a gente tem outros projetos ali com esse dinheiro do Fundão agora, mas a gente vai esperar primeiro para ver. E justamente a compra de mais equipamentos para obras para poder amenizar essas situações ali. Tem uma pergunta de um morador do bairro. Esse bairro não, é uma rua que teve problemas com as enchentes do mês de setembro. A moradora da rua Fedeliberri, ela diz o seguinte: eu gostaria de perguntar para o Valcir, por que deixaram aberto o calçamento? Não tem calçamento em parte da rua? Na verdade, a gente cadastrou essas ruas onde sofreram com essa enxurrada do dia 22 de setembro, justamente porque a gente fez um cadastro na Defesa Civil, e esse recurso é via Defesa Civil. Então, a gente não pode fazer o serviço e depois prestar contas. A gente tem que primeiro receber o recurso para depois aplicar ele, para depois fazer a prestação de contas. Então, a gente cadastrou essa rua, Fedeliberri, a rua Aristides Pasqualini, que também foi afetada também está na mesma situação. Se você for até a rua, você vai ver, até na rua Aristides Pasqualini, da mesma maneira que eu te falei que a gente tem problema de tubulação. Aqui na rua Aristides Pasqualini a gente tem uma tubulação que ela começa lá no fundo da rua, no final da rua, ela começa uma tubulação com 50 de diâmetro, e quando você vem na metade da rua, mais ou menos em frente à oficina do Marcelo Martinello, a gente abriu para fazer a limpeza da tubulação quando entupiu, e ali ela se reduz a 30. Então é inadmissível uma coisa dessas. Então a gente, justamente com esse recurso, a gente quer fazer essa troca, essa tubulação na rua Aristides Pasqualini para resolver essa situação, porque jamais vai dar conta, porque essa água que vem, quando ela desemboca de um tubo de 50, ela vai desembocar no de 30, ela vai fazer o quê? Ela encontra um gargalo e vai ter que sair por algum lugar, né? O gargalo e jamais vai suportar. Então a gente tem que fazer essa troca dessa tubulação, mas a gente está esperando, então, hoje foi enviado o ofício com o plano de trabalho para a Defesa Civil. Provavelmente a gente vai estar recebendo esse recurso nos próximos 15, 20 dias, e aí a gente vai fazer todos esses reparos. Eu tenho mais uma pergunta para você, Valcir, da dona Maílde Tais. Ela pergunta o seguinte: Valcir, sobre o calçamento na rua Germano de Piné, que é a rua da Associação da Ering, foi esquecido? O que aconteceu? Faz 3 anos e ainda não terminou. Calçamentos, na verdade, a gente deu uma segurada agora nessas obras. A gente vai estar ouvindo as pessoas justamente nessa questão que você falou antes do orçamento participativo, para as pessoas procurarem a gente. A gente sabe que tem várias demandas nessa questão aí do calçamento. A própria Aristides Pasqualini, a gente foi procurado pelos moradores do final da rua para fazer o calçamento daquela parte que faltaria ali, para resolver também o problema daquele tope que tem na subida da Aristides Pasqualini. Mas no momento a gente não está com recurso disponível para esse tipo de serviço. A gente sabe que no caso ali é feito com sistema mutirão, que o morador paga, na verdade, a colocação das lajotas, a prefeitura entra com a cancha, né? Mas enfim, agora nesse ano a gente não vai retomar nenhum tipo de serviço, e a gente gostaria que esses tipos de serviço passassem pelo orçamento participativo, justamente para dar oportunidade para as pessoas procurarem a administração através dessas reuniões e colocarem essas demandas, para depois a gente estar contemplando essas demandas. Eu estou aqui conversando com o Valcir faz uns 15 minutos. O celular dele, que a Karine está aqui com a gente também, ela que é assessora de comunicação da prefeitura, já tocou umas 1000 vezes procurando por ele. Tô indo para lá, tem um pepino aqui, vem para cá, corre para lá. Vamos liberar o Valcir então para poder fazer os trabalhos, atender a população de Rodeio. Valcir, obrigado pela sua presença hoje aqui, sempre lembrando que nós somos parceiros, gostamos da administração de vocês, como gostávamos também da administração do Nene Pegoretti, sempre foram bem recebidos aqui, ele e o Nego, e apenas a gente chama vocês aqui porque a Rádio Trentina FM é um elo entre a administração e os nossos ouvintes, e é sempre bom, como você salientou no início da nossa entrevista, como o Paulo Roberto Vaz, o nosso prefeito, que ontem esteve de aniversário, também sempre salienta, não fugir dos problemas, encarar e mostrar a real situação, né? Os projetos existem, os problemas também, mas o dinheiro ainda não chegou, então precisa um pouco de paciência, né, Valcir? Isso aí, Carlão. E também, só para nessa questão ali das enxurradas,
A gente está com as estradas do interior também, algumas interditadas até, não somente por causa das enxurradas, mas a gente vê ali muitas pessoas que trabalham em reflorestamentos, Carlão. Até gostaria de frisar essa questão aqui. No Rio Belo Baixo, por exemplo, tive umas 20 ligações ontem que dá acesso àquela fazenda Sacramento, onde muitos turistas passam por aquela estrada. Tem uma empreiteira tirando madeira ali. Eles acabaram fechando as valetas onde que passaria água sempre quando chove para sair com os tratores, para sair com a madeira. E eles acabaram desviando a água para o meio da estrada, acabou abrindo várias valetas na estrada. Então a gente tem que ficar correndo para resolver essas situações que às vezes as pessoas criam, aonde elas podiam estar fazendo o mesmo serviço se elas colocassem um tubo, alguma coisa para fazer o escoamento dessas águas. Mesma situação se encontra na Rua Damiana. Nós temos 3 pontes quebradas justamente por excesso de peso nessa localidade. Então a gente vê assim, aqui nessa rua onde dá acesso aos Sardanhas, aqui no Pico, uma empreiteira fez uma pilha de madeira em cima da sarjeta onde passaria a água e acabou invadindo toda a rua e acabou estragando toda essa rua. Então a gente pede para essas pessoas que tenham um pouquinho de consciência também quando eles vão fazer esse tipo de serviço e que evitem fazer tampar essas sarjetas, porque é por ali que a água escoa na época de enxurrada, e se não tiver essa vazão, esse escape, acaba levando toda a estrutura da estrada. E aí a prefeitura tem que ir lá fazer todos os reparos, e às vezes de uma coisa que não precisaria ser feita. E esse tipo de serviço, na verdade, tem lei que rege. A gente está chamando as pessoas para conversar, tentando, mas não adianta, sabe? É difícil de colocar na cabeça das pessoas que é responsabilidade deles quando acontece esse tipo de situação. Então a gente gostaria que as pessoas também se conscientizassem um pouquinho nessa questão. Valcir, eu gostaria de reforçar, eu também fiz esse apelo e gostaria que você, como autoridade, como vice-prefeito que você é e diretor de obras, para também essas pessoas cuidarem das nossas calçadas. Vamos de novo pedir a essas pessoas que têm a calçada com capim suja, invadindo com o capim do terreno que eles têm, né? A calçada é obrigação do dono do terreno, não da prefeitura, para que tenham bom senso, por favor, Valcir. Sim. E peça a eles que colaborem com a prefeitura e deixem a cidade mais bonita. Mesmo sabendo, né, Carlão, que a gente não tem como autuar eles, ou enfim, a gente não tem uma lei ainda que rege sobre isso, mesmo assim nós vamos notificar essas pessoas para que elas tenham bom senso e que façam a limpeza desses terrenos. Quem não nos ouve pela rádio, mas a gente vai estar mandando uma cartinha pedindo que eles fizessem a limpeza, hoje verificando esses terrenos, e a gente vai fazer e enviar para essas pessoas para que elas façam a limpeza das calçadas e dos terrenos baldios que se encontram no centro da cidade totalmente abandonados. Pois é, vem aí o final de ano, vem aí o Papai Noel, né? Ele que encontra a nossa cidade bonitinha, limpinha, né, Valcir? Com certeza, a gente precisa disso. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, bom trabalho. Eu que agradeço, né, Carlão, o espaço, e pode ter certeza que toda vez que a gente for chamado para dar algum esclarecimento, a gente vai estar à disposição, a gente não se exime de nenhuma responsabilidade. Sempre que vocês precisarem da gente, que querem tirar alguma dúvida, chamem a gente, que a gente vai estar aqui para dar resposta para vocês. Tendo resposta ou não, tendo resultado ou não, mas a gente vem aqui e vai conversar com a população, a gente sabe do nosso compromisso, a gente sabe que nosso slogan de campanha nunca deixa de frisar, rodeio pode mais, e a gente vê que sim, que rodeio pode mais, tem condições de ser uma cidade melhor, a gente tem que fazer com que ela se desenvolva, com que ela cresça. Hoje a gente tem um projeto de instalação de uma área industrial no bairro Rodeio 32, a gente vai agora estar conversando com as empresas que queiram se instalar lá. A gente sabe que não vai ser um resultado para a nossa gestão, vai ser um resultado para daqui a 15, 20 anos, mas a gente precisa fazer com que a nossa cidade se desenvolva. A nossa cidade está estagnada. Então a gente tem que fazer esse trabalho justamente para desenvolver a cidade, para fazer com que essa cidade seja melhor para todos. Então deixar um grande abraço aqui, Carlão, para todo o povo rodoense, deixar um abraço então para o prefeito, que dá aniversário ontem, parabenizar ele novamente, e a todos os nossos funcionários da prefeitura, e a todo o povo rodoense, e a vocês da Rádio Argentina. Muito obrigado pelo espaço. Ô Valcir, só dá uma seguradinha aí, talvez você possa me responder. Tem gente perguntando por que a Avenida Presidente Kennedy está interditada. Você tem alguma informação? Justamente, ela está interditada porque eles estão fazendo o serviço de recuperação daquela área onde tem aquele buraco que foi aberto. Bem atrás da loja do Valdir Rosa, né? Isso, a gente tirou toda a base, colocamos a base nova com cascalho, deixamos fazer o assentamento desse cascalho, agora eles vão colocar as lajotas novamente, e ao mesmo tempo surgiu esse problema da tubulação, que a gente vai ter que cortar ela agora para resolver essa tubulação que está entupida. Então a gente tem que interditar, e as pessoas têm que fazer então o contorno pela Carlos Moser para poder dar a volta para ir para a Escura, ou para ir nesse destino ali então, direção aberta com esse tempo. Grande Valcir, mais uma vez um abraço. Karina, obrigado pela presença hoje aqui, um beijo pra você, 8 horas 36 minutos. Presença hoje aqui, um beijo pra você, 8 horas 36 minutos. Presença hoje aqui, um beijo pra você, 8 horas 36 minutos. Presença hoje aqui, um beijo pra você, 8 horas 36